Bom dia. Prefeitura Municipal de Manaus começa a reconstrução de ponte na Avenida Brasil, no bairro da Compensa. Departamento Estadual de Trânsito inicia campanha de conscientização sobre trânsito seguro nas escolas. Seduc investe mais de 70 milhões na aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Secretaria Municipal de Educação convoca mais 500 professores selecionados em processo seletivo. Censa chama mais técnicos em enfermagem e Suzan divulga datas para realização de exames e entrega de documento de convocados em concurso. Defesa Civil do Amazonas coloca a Calha do Madeira em estado de atenção por conta da enchente. Prefeitura Municipal de Manaus adia cobrança no estacionamento rotativo Zona Azul, que terá seu valor reduzido. Loterias da Caixa. Mega Sena pode pagar 100 milhões de reais hoje. E na Acumula e Lotofácil tem 4 ganhadores. Campeonato Amazonense tem 2 jogos neste sábado. Termina o horário de verão. Intervenção federal no Rio pode inviabilizar a votação da reforma da Previdência. Polícia Civil desvenda falso sequestro em Itacoatiara e inicia os envolvidos por falsa comunicação de crime. O Jornal da Manhã está começando agora. 5:48 em Manaus. Previsão do tempo. Como fica o tempo hoje em Manaus, Eduardo? Sol com muitas nuvens pela manhã. Períodos de nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora do dia. A umidade relativa do ar em 81%. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 21 milímetros hoje. A temperatura que no momento esbarra na marca dos 25 graus não deve ultrapassar os 30 graus centígrados na máxima. Hoje é sábado, 17 de fevereiro de 2018. Dia de Nossa Senhora do Desterro. Já se passaram 48 dias do ano e faltam 317 para acabar 2018. 5 milímetros foi quanto subiram as águas do Rio Negro nas últimas 24 horas e seu nível em relação ao mar está agora em 23 metros e 62 centímetros. Apesar da nebulosidade, são normais as operações de pousos e decolagem no aeroporto Eduardo Gomes. Registros da história. Fim da Semana da Arte Moderna em 1922. Tinha início em 1947 as transmissões da Voz da América para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1956, o território federal de Guaporé tinha seu nome alterado para Rondônia. Morria em 1973 o compositor brasileiro Pixinguinha. Agora 5:50 em Manaus. Antes das notícias, o Jornal da Manhã parabeniza um de seus ouvintes, o Gabriel Matos, lá no bairro do Morro da Liberdade. O Gabriel é presidente da Dança Regional Ciranda Brotinhos do Morro e completa 47 anos de idade hoje. Gabriel, parabéns, muito obrigado pela sua audiência. E vamos às matérias. A folia não para em terra manauara. O clima de carnaval continua neste fim de semana com 8 bandas de rua realizadas em diversas zonas da cidade neste sábado. Todos os eventos contam com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, o Manaus Cult, e tem entrada gratuita. A banda do Flá Jorge, no São Jorge, reúne tradicionalmente as torcidas organizadas do Flamengo em Manaus e para pular o carnaval. Este ano, o evento contará com a presença especial de Ronaldo Angelim, ex-jogador do time carioca. Outra banda que surgiu com um grupo de amigos torcedores do Flamengo é a Vermelho e Preto, que faz a festa também neste sábado às 15 horas no bairro do Crespo, na Zona Sul. A banda é tradição no bairro há 7 anos e cresce a cada edição, sempre mantendo o uso das cores vermelho e preto em seus folhões, segundo o diretor Genilson Rodrigues. Outras 5 bandas de rua também vão movimentar o sábado após carnaval em bairros da capital. A Marechal, na Colônia Oliveira Machado, Cabeção, no Jorge Teixeira, Patrões da Elite, na Cidade de Deus e Maçom, no Vale do Sinai. Show solidário reunirá a nata de artistas amazonenses em show no Teatro Amazonas neste final de semana. Larissa Balheiro tem os detalhes. O Teatro Amazonas recebe neste final de semana o show Brasilidade. A apresentação reúne clássicos da música brasileira em um espetáculo que mescla a apresentação da Orquestra de Câmara do Amazonas com o talento de renomados cantores amazonenses como Lucilene Castro, Zezinho Correia e Márcia Siqueira. O evento é uma ação solidária em prol das artistas Fátima Silva e Kátia Maria, que também estarão no palco. A programação acontece neste sábado às 8 da noite e no domingo a partir das 7 da
da noite. Os ingressos estão no valor de R$20 a R$50 e já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas. Toda a renda será revertida para o tratamento de saúde das cantoras Fátima Silva e Kátia Maria. Uma das convidadas e amiga das homenageadas, Lucilene Castro, reforça o convite. Quero convidar todo mundo, todos os ouvintes, para nos prestigiarem nesse próximo final de semana, sábado e domingo, que nós estaremos nos apresentando no Teatro Amazonas com o show Brasilidade. Eu, juntamente com a Márcia Siqueira, Zezinho Correia e a super participação especial de Kátia Maria e Fátima Silva. Vai ser noites de muita música brasileira de altíssima qualidade. A gente aguarda vocês. Ao todo, 20 clássicos brasileiros como Emoções e Estrada de Santos, de Roberto Carlos, e Por Você, da banda Barão Vermelho, estarão incluídas no repertório do show. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. 5h53 em Ibarão. Com o objetivo de incentivar a população à prática de exercícios físicos e de esportes, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, lança neste domingo na Praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, o SEGEL Ativa. O projeto, que oferecerá aulas de ritmo e funcional, ocorre entre 7 às 12 horas na faixa liberada e é aberto ao público. A ação contará ainda com um ponto de hidratação para os participantes. De acordo com a SEGEL, a princípio o projeto será realizado todos os domingos na Ponta Negra, mas a ideia é que depois ele também aconteça simultaneamente em outras zonas da capital amazonense. O prefeito Anderson Cavalcante finalizou a maratona intensa pela zona rural de Altazes, onde visitou várias comunidades que serão beneficiadas com o investimento na infraestrutura da educação no município. Na ocasião, o prefeito deu a ordem de melhorar ordem de serviço para a construção de 10 novas escolas para melhorar a qualidade de vida dos estudantes, professores e comunitários em geral. As construções serão feitas com recursos próprios da prefeitura. Serão beneficiadas as comunidades de Santa Maria, no Rio Mutuca, Josefa, Murutinga, Acará Grande em Acará Mirim, Bom Jesus, Rio Madeirinha, no Rio Mamuri, ramal AZ3 na estrada do Sampaio e Auaçu, além do Novo Céu, que será construído também um ginásio. As escolas serão construídas com 7 e 10 salas de aula de acordo com as necessidades de cada comunidade. A comitiva foi formada pelo vice-prefeito Marcelo Tupinambá, presidente da Câmara, vereador Milson Salles, líder do governo, vereador Marcley Araújo, vereador José Figueiredo, Marcelinho Maia, Diana Guedes, Daniela Sampaio, Francinete Onete, coordenador indígena Rony Braga e os secretários de obras Paulo Fernandes e de cultura André Encarnação. Manaus 5h55. Pintura, fotografia, grafite, arte digital e outras linguagens artísticas compõem as novas exposições que inauguram neste sábado a partir das 18 horas na Galeria do Lago. O espaço localizado no centro vai receber 4 mostras. A coletiva Crio 19 e as individuais Sozinho, com obras de Stanley Rodrigues, Bicho Urbano, de Chermi Ferreira e Almas da Cidade, de Darlan Guedes. A entrada é de graça. Após a abertura, Crio 19, Sozinho, Bicho Urbano e Almas da Cidade terão visitação gratuita diariamente, sempre das 13 às 19 horas, ficando em cartaz até o dia 30 de março. As exposições são realizadas pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Em conjunto, as mostras na Galeria do Lago abrem espaço para novos talentos do circuito de arte amazonense. Com elas, estamos seguindo a orientação do secretário Denilson Novo de dar lugar para novos artistas e, dessa forma, democratizar o acesso aos espaços de exibição da Secretaria, afirma Turenco Bessa, diretor da galeria. E atenção, a Secretaria do Trabalho do Amazonas começa a próxima semana com 39 vagas de emprego divididas em oportunidades para trabalhadores com ou sem deficiência física. As vagas para o dia 19 de fevereiro são de operador de caixa, 5 vagas, jardineiro, 5 vagas, repositor de mercadorias, 5 vagas, manutenção de refrigeração, 3 vagas, promotor de vendas, 3 vagas, atendente de farmácia, 3 vagas, farmacêutico, 2 vagas, vendedor externo, 2 vagas, técnico em refrigeração, 2 vagas, gerente farmacêutico, 2 vagas, cozinheira, 1 vaga, operador de motosserra, 1 vaga, artífice de manutenção, 1 vaga, auxiliar de lanternagem, 1 vaga, consultor comercial, 1 vaga, auxiliar de compras, 1 vaga e operador de empilhadeira, 1 vaga. Os interessados nas vagas devem procurar a Cetrab Cine AM na Avenida Joaquim Nabuco, número 878, no centro, das 8 às 14 horas. O trabalhador deve ter cadastro atualizado no Cine AM e levar a carteira de trabalho. 5h57 em Manaus.
Aproximadamente 9.000 alunos de unidades da educação infantil do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e do programa Mais Educação da Rede Municipal de Ensino serão beneficiados com melhorias no transporte. As lanchas escolares de 13 unidades na zona rural ribeirinha, sendo 5 no Rio Amazonas e outras 8 no Rio Negro, irão receber novos motores da Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Educação, CEMED. A CEMED aguarda para os próximos dias a liberação de outros 10 motores que vão atender 8 escolas rurais ribeirinhas do Rio Negro. Atualmente a Secretaria conta com 53 lanchas escolares que oferecem transporte para alunos de 26 unidades localizadas no Rio Negro e as outras 24 no Rio Amazonas. O Ministério Público Federal recomendou ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, a anulação de todas as licenças ambientais e autorizações para extração de madeira para a utilização de crédito do sistema de documento de origem florestal e para plano de manejo florestal em áreas com incidência total ou parcial sobre unidades de conservação federais de proteção integral ou terras indígenas localizadas no estado. Manaus 5:58. A Secretaria Executiva de Estado do Procon Amazonas, que tem à frente o gestor Paulo Radim, iniciou as tratativas para realizar o retorno das atividades do órgão em Manacapuru. O secretário executivo do Procon AM, Paulo Radim, recebeu a visita dos vereadores de Manacapuru, Paulo Sérgio, do PPL, e Chuco Benício, do PTC. O encontro marcou o início de uma parceria entre o órgão, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manacapuru e a Prefeitura de Manacapuru para realizar o retorno das atividades do órgão que há 8 anos está desativado no município. O Procon AM está arrumando a casa e trabalhando muito para que em um futuro próximo possamos estar presentes nos municípios do interior. E essa parceria com os prefeitos do interior é muito importante, afirmou Radim. O secretário destacou ainda a participação do prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, e a determinação do governador amazonino Mendes de dar importância e encaminhar soluções às demandas do interior. Aproximadamente 15.000 filhotes de quelônia serão soltos em ação ambiental neste sábado. Vamos aos detalhes com Geraldo Campelo. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente realiza neste sábado, a partir das 9 horas, na comunidade rural Abacate, no município de São Sebastião do Atumã, distante 247 quilômetros de Manaus, a tradicional soltura de quelônios. Serão devolvidos à natureza aproximadamente 15.000 filhotes das espécies de iaçá, tracajá e tartaruga. De acordo com o gerente da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Cristiano Gonçalves, esse é o 20º evento realizado naquela unidade de conservação, que possui uma área de mais de 400.000 hectares, onde estão instaladas 20 comunidades rurais às margens do rio Atumã e seus afluentes. Na reserva, existem aproximadamente 1.800 moradores, distribuídos em torno de 360 famílias. A soltura de quelônios faz parte do projeto O Atumã é o Meu Lugar, iniciado em 1997 e marca a abertura oficial das atividades sociais e educacionais de 2018 da RDS. Cristiano Gonçalves explicou que até o final do ano serão realizadas palestras, oficinas e a oferta de serviços de conscientização com temas ligados ao combate a crimes ambientais e o fortalecimento do vínculo das comunidades com o meio ambiente. Gonçalves informou que este ano o projeto envolve 7 comunidades rurais de São Sebastião e do município de Itapiranga, distante 227 quilômetros da capital. E tem como principal objetivo a preservação da espécie e controle de consumo dos ovos pelos ribeirinhos. Ele lembrou que o tempo de chocadeira, ovos depositados em buracos na areia das praias, até a eclosão é de 60 dias. Eu sou Geraldo Campelo, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Geraldo. São agora 6:06 em Manaus. Vamos até Iranduba com J. Rai. Eduardo Silva, foi aberto ontem em Iranduba o ano escolar de 2018 nas escolas da rede municipal de ensino. A cerimônia, realizada no auditório da prefeitura, reuniu autoridades, técnicos da área de educação e gestores escolares. O prefeito Francisco Gomes falou das dificuldades enfrentadas no primeiro ano de governo, que, segundo ele, impediram a prefeitura de promover as reformas estruturais que se fazem necessárias nas escolas.
Revelou que chegou a gastar dinheiro do próprio bolso para resolver problemas em algumas unidades de ensino, mas afirmou que este ano será menos turbulento para a administração, permitindo uma maior assistência ao setor. O prefeito concluiu o discurso divulgando o próprio telefone para que os gestores o acionem imediatamente sempre que haja algum problema que requeira a interferência direta do chefe do Poder Executivo. Por sua vez, a secretária municipal de Educação, professora Rosa Fonseca, pediu empenho dos profissionais para que seja oferecido um ensino de qualidade em Iranduba. Em seu pronunciamento, Rosa Fonseca revelou que entre os professores locais que também trabalham em Manaus, há aqueles que dão o melhor de si lá na capital, mas aqui em Iranduba eles dão o que sobra do seu tempo e da sua energia. Em tempo. Como dissemos esta semana, o carnaval aqui em Iranduba não terminou na quarta-feira de cinzas. O desfile dos blocos, que seria realizado na terça-feira gorda, foi transferido para hoje. Uma grande estrutura de palco, som e iluminação começou a ser montada ontem de manhã na Avenida Amazonas, em frente à Praça dos Três Poderes. E a festa tem início previsto para as 17 horas deste sábado. O evento é organizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura Local e tem o apoio do Governo do Estado. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h09. O deputado Cláudio Mancião participou de debate sobre segurança pública em meados desta semana na quadra poliesportiva do Colégio Dr. Galo Emanuel, situado na Avenida da Janarim Nunes, no município de Nova Olinda do Norte. A iniciativa foi da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, presidida pelo deputado estadual Cláudio Maciel, líder do PR, que vai à Calha do Madeira ouvir as demandas da população. O parlamentar disse que os técnicos da Comissão de Segurança ouviram atentamente todas as demandas das pessoas presentes e estão elaborando um relatório que será encaminhado ao governador Amazonino Mendes e ao secretário de Segurança Pública e vice-governador Bosco Saraiva. Obras na Avenida Brasil iniciam na próxima semana e trânsito terá desvio. Itamar Jardina tem os detalhes. Na próxima terça-feira, a Prefeitura de Manaus dá início à obra da reconstrução da ponte localizada na Avenida Brasil, sentido bairro Centro, na Compensa Zona Oeste. Enquanto durarem os serviços, o fluxo de veículos será realizado pela ponte metálica provisória instalada ao lado da atual. Nesta primeira etapa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura vai executar a demolição progressiva da antiga estrutura que cedeu. Na sequência dos trabalhos, será iniciada a recomposição até a concentragem da ponte. A partir das 7h da manhã de terça-feira, o trânsito será desviado na Avenida Brasil, no trecho entre a Rua Tobias Barreto e a Avenida Compensa, Zona Oeste, sentido bairro Centro, em virtude das obras. A opção para veículos pesados, inclusive linhas de ônibus que trafegam no bairro e seguir pela Rua Tobias Barreto, que ficará em sentido único durante a obra até a Avenida Compensa, para alcançar a Avenida Brasil e seguir em direção ao centro. Para dar mais fluidez à Rua Tobias Barreto, o lado direito da via no sentido Avenida Brasil, a Avenida Compensa terá proibição de estacionamento com placas de regulamentação. O diretor de engenharia do Manaus Trans, Manuel Reis Júnior, afirma que o local será monitorado. Então a gente salienta a necessidade dessa intervenção e o Manaus Trans vai estar a todo instante fazendo esse acompanhamento em loco, né, com os nossos agentes, placas orientativas sobre toda essa intervenção. O itinerário de ônibus que trafegam pelo local será feito normalmente de acordo com a SMTU. Eu sou Itamar Jardina para o Jornal da Manhã. Obrigado, Jardina. Só complementando a matéria, a SMTU informa também que o itinerário das linhas de ônibus 002, 110, 113, 115, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 211 e 542, no sentido do bairro Centro, será normal até a Avenida Brasil, seguindo pela Rua Oscar Borel, por trás do mini shopping da Compensa, pela Rua Tobias Barreto, Avenida da Compensa, Avenida Brasil, voltando ao itinerário normal. Fundação de Oncologia do Amazonas deve ampliar atendimento com a chegada de novo equipamento. Larissa Balheiro tem os detalhes.
A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas recebeu na última semana mais uma ferramenta tecnológica de apoio ao tratamento da radioterapia. O dispositivo fornece moldagem de feixes de partículas, isolando melhor o tumor para a concentração da radiação e tornando assim um tratamento mais rápido e eficaz. O acessório vai complementar o acelerador linear e vai promover uma ampliação da oferta terapêutica na unidade, de acordo com a diretora-presidente da instituição, engenheira biomédica Ana Paula Lemes. Com a chegada desse novo dispositivo, esperamos aumentar em até 10% a oferta de atendimento no serviço de radioterapia, que produz em média 5.200 procedimentos ao mês. A gestora destaca ainda que o equipamento será instalado dentro de um mês e vai contemplar pacientes portadores de diversos tipos de câncer. Com a redução do tempo entre a consulta e o tratamento, também haverá um aumento na oferta terapêutica, contemplando especialmente pacientes com câncer de próstata, o mais incidente na população masculina no Amazonas. No primeiro semestre do ano, a Fundação SECOM recebeu do Ministério da Saúde um novo acelerador, como parte do plano de expansão da radioterapia no Brasil. Além disso, o hospital também vai ampliar em mais 20 leitos a unidade. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Larissa. São agora 6h13, Eiba. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas prorrogou as inscrições para a primeira edição do curso de formação de defensores populares de 2018, que é oferecido para Manaus e município do interior até o dia 28 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever pelo site da Defensoria Pública do Estado do Amazonas no endereço www.defensoria.am.def.br, onde há um link para inscrições na página principal. O período de inscrições iria até o dia 20 de fevereiro, mas foi ampliado para dar mais oportunidade aos interessados. Os interessados devem ser maiores de 16 anos, instruir o pedido com qualquer documento original, com foto e informar telefone e e-mail para comunicação. A inscrição no interior também poderá ser realizada diretamente com as coordenadorias de cada município, que deverão acessar o site www.defensoria.am.def.br e inscrever os interessados. A partir da próxima segunda-feira, técnicos em educação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, estarão percorrendo as escolas da capital, levando mensagens sobre ações preventivas que devem ser adotadas para que tenhamos um trânsito seguro na cidade de Manaus. A campanha Volta às Aulas, compromisso do DETRAN-M com a preservação da vida dos estudantes, começa pelas escolas da rede particular de ensino, mas segundo o presidente do DETRAN-M, Vinícius Diniz, vai se estender ao longo do ano por todas as escolas da capital e também de municípios do interior do estado. Nosso objetivo é chamar a atenção de pais, alunos e professores para o compromisso que todos devemos ter em preservar vidas, afirma Vinícius Diniz, esclarecendo que as abordagens educativas terão caráter preventivo, com distribuição de material promocional e orientações práticas sobre o uso da faixa de pedestres e uso de passarela, quando houver, ou respeitando o sinal luminoso, quando elas não existirem. Manaus, 6h15. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas divulga o resultado final da seleção simplificada para instrutores do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec, dos editais de formação inicial e continuada, técnico e mediotec para a capital e para o interior. A seleção de instrutores foi feita mediante avaliação curricular. O resultado está disponível no site www.cetam.am.gov.br, onde constam as listas das classificações e o resultado dos recursos interpostos. Calha do Rio Madeira entra em estado de atenção. Alerta a Defesa Civil. Vamos à matéria com Thaís Gama. A Defesa Civil do Amazonas emitiu, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, o estado de atenção para toda a Calha do Madeira, que apresenta cenário climatológico e hidrológico favorável a uma enchente significativa. A atenção abrange os 6 municípios da Calha. São eles: Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Borba e Nova Olinda do Norte. A maior enchente registrada nessa região foi no ano de 2014. O secretário da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Fernando Pires Júnior, reforça o estado em que a Calha do Rio Madeira está.
O estado de atenção, ele faz parte de um processo que a Defesa Civil do Estado vem acompanhando através do seu setor de monitoramento da região, vem acompanhando aí a Calha do Madeira, principalmente a Calha do Madeira, onde as águas estão aí em evolução, subindo por conta das chuvas que caem normalmente nessa época do ano, faz com que a Defesa Civil do Estado emita o estado de atenção, a situação de atenção, para que o Poder Executivo Municipal se prepare. O prognóstico climático do Sistema de Proteção da Amazônia para o próximo trimestre indica chuvas acima da média para a região sul do Amazonas, onde está localizada a região do Madeira. O órgão afirma ainda que as chuvas estão 14% acima do esperado na primeira quinzena de fevereiro nessa região. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, o Rio Madeira está próximo aos níveis registrados em abril de 2014, quando ocorreu a enchente histórica. Na época, o município de Humaitá chegou ao nível de 25 metros e 63 centímetros e hoje registrou a marca de 22 metros e 29 centímetros. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. Obrigado, Thaís. 6:18 em Manaus. Mais 8 técnicos em enfermagem aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde e Ciência, realizado em setembro do ano passado, são convocados pela Prefeitura de Manaus. A lista com os nomes já pode ser consultada no Diário Oficial do Município desde esta sexta-feira pelo endereço www.dom.manaus.am.gov.br. Entre os convocados está uma portadora de necessidades especiais. Todos deverão comparecer de segunda-feira a 5 de março de 2018 na sede da Censa, na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, em Adrianópolis, na Gerência de Gestão do Trabalho da Secretaria, no horário das 8 às 12, para procedimentos pré-admissionais, mediante normas e condições expressas no edital 002/2017, Censa Manaus. Manaus 6/18. Os aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Saúde Suzano de 2014, convocados para cargos na sede do órgão em Manaus, deverão agendar perícia médica no período de 1º a 31 de março, mesma data, para entrega de documentação. O agendamento da Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas deve ser feito pela internet no link serviços.cead.am.gov.br/junta médica/realizar agendamento. A perícia médica é o primeiro passo nos procedimentos necessários para a posse dos candidatos convocados. Segundo o edital, após o recebimento do laudo emitido pela Junta Médica, o candidato habilitado deve comparecer 1º a 30 de março, 8 às 14 horas, ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Saúde. A Prefeitura de Manaus está convocando mais 500 profissionais de educação selecionados no processo seletivo simplificado 2016 para professor substituto, por meio do edital de número 001/2016 da Secretaria Municipal de Educação, CEMED. A lista de convocados foi publicada no Diário Oficial do Município, número 4.304, da quinta-feira, dia 15. Os candidatos têm até o dia 2 de março para se apresentar com todos os documentos necessários na sede da CEMED, localizada em Avenida Mário Ipiranga Monteiro, no bairro do Parque 10. Uma vez entregues os documentos, o professor será encaminhado ao setor de lotação e terá 15 dias para apresentar os exames médicos. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC vai selecionar professores de língua inglesa do ensino médio para participar de um curso de aperfeiçoamento de 5 meses nos Estados Unidos. Os escolhidos participarão do programa de aperfeiçoamento para professores de língua inglesa, edição 2018. O investimento inicial do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino para aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda das escolas públicas estaduais chega a 75 milhões em 2018. Esse montante deve aumentar assim que a Secretaria finalizar outros processos de compra de itens. Composta por itens regionais e acompanhada cuidadosamente por uma equipe de nutricionistas, a merenda escolar disponibilizada pela SEDUC beneficia atualmente 445.731 estudantes matriculados nos ensinos fundamental, médio e na educação de jovens e adultos, EJA, nas 599 escolas da capital e dos 61 municípios do interior. Uma das unidades de ensino que contam com acesso diário aos diferentes itens que compõem a merenda oferecida aos estudantes é o Centro Educacional de Tempo Integral, o 7 Áurea Pinheiro Braga, localizado no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. 6:21. Pensando em proporcionar aos alunos um momento de reflexão e entusiasmo, especialmente para os calouros,
A Universidade do Estado do Amazonas inicia o ano letivo na próxima segunda-feira, dia 19, com a palestra Carreiras e Engenharias, às 9 horas, no auditório da Escola Superior de Tecnologia, na Avenida Darcy Vargas, no centro de Manaus. A palestra será ministrada pelo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA-AM, Afonso Lins. O início do semestre será aberto em solenidade pelo reitor da universidade, Cleinaldo Costa, e outras autoridades estaduais. A decisão do Poder Judiciário de desativação da estrutura física do regime semiaberto, que atualmente funciona no Complexo Penitenciário Anísio Jobim Compande, ao lado da unidade do regime fechado, é uma ação aprovada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, Defensoria Pública do Estado do Amazonas e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária está pronta para cumprir a ordem judicial com responsabilidade e compromisso com a sociedade. Diante das declarações do Ministério Público do Estado do Amazonas divulgadas em coletiva na manhã desta sexta-feira, a SEAP explica que na decisão do Poder Judiciário é solicitado a aquisição de 5.000 equipamentos de monitoramento eletrônico e que já foi anunciado pela Secretaria a aquisição de 2.000 tornozeleiras, quantidade esta que irá atender a demanda dos presos do semiaberto e deixar à disposição da Justiça outros equipamentos para decisões futuras. O governo do Amazonas possui o contrato vigente com a empresa Sinergia, que prevê a disponibilidade dessa quantidade de tornozeleiras para a SEAP, que atualmente possui 909 equipamentos ativos. O secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, ressalta que o pedido partiu da SEAP, mas que atualmente a iniciativa de concretizar a ideia é do Poder Judiciário. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas acredita que o uso de tornozeleiras eletrônicas é a melhor forma para controlar os presos do sistema semiaberto do Complexo Anísio Jobim. Em fevereiro de 2017, a DPEAM recomendou a interdição daquela unidade para garantir o monitoramento dos presos, que não vem ocorrendo, afirmou o defensor público Arthur Santana, da Defensoria Pública Especializada em Execução Penal. De acordo com Santana, em conjunto com a Defensoria Sem Fronteiras, que reúne representantes de todos os estados e da União, a DPM fez uma inspeção no semiaberto do Compage e detectou que não havia as mínimas condições para aquela unidade existir, tanto na área física quanto estrutural, e por isso recomendou a sua interdição. Não há qualquer controle de entrada e saída dos apenados, além de que a unidade do semiaberto é contígua à unidade onde funciona o regime fechado, afirmou o defensor, citando inclusive existir nos autos documentos e fotos tiradas do local, cuja capacidade é para 180 presos, mas atende até 700. A decisão de usar as tornozeleiras é uma atitude corajosa e histórica, segundo o defensor, porque pela primeira vez o judiciário reconhece a falta de efetividade do regime semiaberto, passando os apenados a serem verdadeiramente controlados pelo uso da tecnologia. Manaus 6:24. A Prefeitura Municipal de Manaus anunciou ontem que prorrogou a chamada fase educativa do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul, sem a cobrança de taxa pelo uso das vagas. A Prefeitura de Manaus ainda deve definir um novo prazo e a redução do valor na hora do estacionamento das vagas. A cobrança do sistema estava previsto para iniciar hoje, sábado. A Zona Azul conta inicialmente com 1.500 vagas de estacionamento. Em um mês de plena operação, a meta é chegar a um total de 3.000 e em 3 meses 5.000 vagas devem estar funcionando. As vagas de estacionamento do Zona Azul estão disponíveis na Avenida Eduardo Ribeiro, nas ruas 10 de Julho, Barroso, Henrique Martins, Rui Barbosa, 24 de Maio, Costa Azevedo, Marçal, Dona Libânia, Monsenhor Coutinho, Tapajós, Lobo da Almada, Joaquim Sabento, José Clemente, Ramos Ferreira, Frei Lourenço e Ferreira Pena. O sistema irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, 8 às 17 horas. No domingo, não haverá cobrança. Polícia. Vamos até Iranduba com J. Rai, que tem informações. E informações aí de Manaus, Eduardo Silva. A Polícia Militar localizou por volta das 15 horas de ontem, na Avenida Torquato Tapajós, próxima à antiga Philips, o carro do empresário Paulo Bruno Michele de Oliveira, que lhe foi tomado de assalto uma semana atrás, quando ele chegava em casa no bairro Nossa Senhora das Graças. Segundo o pai do empresário, o pastor evangélico João Paulo Silva de Oliveira, o carro estava abandonado no local. O
Siena modelo 2013-2014 de cor prata foi encontrado intacto. Porém, os ladrões levaram o som, documentos, dinheiro, um aparelho celular e trocaram os 4 pneus do veículo, que eram novos, por outros usados. Pastor Paulo de Oliveira, que é presidente nacional da Igreja Pentecostal Jesus da Galileia, agradeceu à polícia pelo empenho, à imprensa pela repercussão do caso e aos irmãos do ministério pelas orações. Eduardo Silva e Edson Melo. 6h29 em Manaus. Um homem foi morto a tiro dentro de uma residência no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por 2 disparos na noite desta sexta-feira, sendo um no tórax e outro na boca. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o homem estava na sala da residência quando 2 homens encapuzados invadiram o local e efetuaram os disparos. A vítima foi atingida por um tiro de calibre 12 e outro de pistola 40. Após os disparos, os autores do crime fugiram sem serem identificados. No local, familiares e vizinhos preferiram não comentar o caso. A Polícia Civil do Amazonas, por meio das equipes de investigação da Delegacia Interativa de Polícia e Delegacia Especializada de Polícia de Itacoatiara, sob a coordenação dos respectivos delegados titulares das unidades policiais, Lázaro Mendes e Paulo César Barros, elucidou no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 13 horas, o falso sequestro de Yuriton Rodolfo Pereira de Freitas, de 19 anos, conhecido como Yuri. Durante as diligências em torno do caso, Leonardo Vieira Gonçalves, 25 anos, e Alexandre Gonçalves da Silva, 23 anos, foram detidos por envolvimento na farsa. De acordo com os delegados, na tarde da quinta-feira, por volta das 17 horas, Yuri enviou aos familiares mensagem de texto e fotos informando que havia sido sequestrado e estava sendo mantido amarrado em uma casa. As equipes das 2 unidades policiais foram acionadas e iniciaram as diligências em torno do caso após a formalização da ocorrência. Os policiais analisaram as imagens em que o jovem aparecia amarrado em cativeiro e os áudios enviados do próprio aparelho celular dele, onde era feito o pedido de resgate no valor de R$20 mil. Iniciamos as buscas para tentar localizar Yuri e conseguimos rastrear o aparelho celular dele. O jovem foi encontrado por um amigo da família dele por policiais militares. O fato ocorreu na noite de ontem, por volta das 22 horas, no quilômetro 165 da rodovia estadual AM-010, logo após eles receberem informação de que o jovem havia sido visto caminhando pela via, explicou Paulo César Barros. Conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimentos, Yuri alegou ainda que planejou o delito para chamar a atenção dos familiares, pois sabia que eles não tinham condições de efetuar o pagamento. No prédio da DIP, Yuriton, Leonardo e Alexandre foram indiciados por falsa comunicação de crime e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, a unidade policial, o trio foi liberado e irá responder ao processo em liberdade. Loteria. A Mega Sena deste sábado pode pagar o maior prêmio do ano, estimado em R$100 milhões. O concurso 2015 será sorteado a partir das 20 horas, no horário de Brasília, no caminhão da sorte da Caixa, que está estacionado em Vinhedo, São Paulo. Aplicando o prêmio de R$100 milhões na poupança da Caixa, o ganhador receberá mensalmente mais quase R$400 mil em rendimentos. Esse valor é equivalente ao prêmio da Lotomania, que também será sorteada neste sábado. Mas se o sortudo preferir investir todo o valor do prêmio em bens, poderá adquirir 153 imóveis no valor de R$650 mil cada um, ou comprar uma frota de 500 carros de luxo, não se sabe para quê. Vamos aos números das loterias, começando pela Lotomania, concurso de número 1841. As dezenas sorteadas foram 03, 06, 10, 19, 26, 32, 35, 36, 41, 42, 51, 56, 61, 65, 74, 77, 78, 89, 95 e 00. Vamos repetir para você as dezenas do concurso de número 1841 da Lotomania, que acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 20, R$5.300.000. As dezenas foram 03, 06, 10, 19, 26, 32, 35, 36, 41, 42, 51, 56, 61, 65, 74, 77, 78, 89, 95, 00.
O assunto agora é Quina, concurso de número 4.607, que também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 17. Hoje, 3.800.000 reais. As dezenas sorteadas foram 28, 30, 52, 53 e 66. Vamos repetir as dezenas do concurso 4.607 da Quina. Dezenas 28, 30, 52, 53 e 66. Vamos agora falar de Loto Fácil, concurso de número 1.625. 15 acertos, 4 apostas ganhadoras. De Goiânia, em Goiás, 2. Campinas, São Paulo, Ilha Solteira, também São Paulo. Cada uma delas leva R$1.359.356 e mais 69 centavos. Com 14 acertos, foram 581 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.613,43. Atenção para as dezenas do concurso de número 1.625 da Loto Fácil. Anote: 02, 03, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Vamos repetir as dezenas do concurso 1.625 da Loto Fácil. Confira: 02, 03, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Agora 6h37 em Manaus. Esportes. O Flamengo segue se preparando para a decisão da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, programado para amanhã, domingo, às 17 horas do horário de Brasília, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Apesar de ser favorito absoluto diante do Boa Vista, o time flamenguista mostra no discurso de seus jogadores a preocupação com o adversário. Os flamenguistas entendem que a vitória vai passar por um alto poder de concentração e minimize os erros. O desejo de conduzir o Boa Vista ao inédito título da Taça Guanabara passa pelas mãos de Rafael. Herói da equipe na semifinal da competição, ao conter o ímpeto do Bangu e garantiu o empate em 2-2, o goleiro não mede palavras ao falar sobre a decisão diante do Flamengo. Sabemos que todo o favoritismo é do Flamengo, mas estamos motivados, lutamos muito para chegar até aqui. Nada caiu nas nossas mãos por acaso com facilidade. No Campeonato Mineiro ontem, Boa Esporte Clube 1, Uberlândia 0. O Campeonato Mineiro prossegue hoje com estes jogos: Cruzeiro e Vila Nova, Tombense, Democrata. No Campeonato Cearense, 3 partidas. Tiradentes e Iguatu. Uniclinic e Horizonte. Fortaleza e Floresta. No Campeonato Baiano, 1 jogo. Atlântico e Jacobina. No Campeonato Paulista, 2 encontros. Santo André e Bragantino. São Caetano e Ferroviária. Campeonato Gaúcho, Cruzeiro do Rio Grande do Sul e Avenida. Veranópolis e Grêmio. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Náutico. Afogados e Pesqueira. O jogo do Campeonato Amazonense hoje. Manaus e Princesa dos Solimões. Esse jogo acontece às 15 horas no estádio Carlos Zambite. No mesmo horário jogam Fast Clube Nacional na Colina. Últimas notícias. O dólar voltou a fechar em queda ante o real nesta sexta-feira, após mais cedo operar em alta, em sintonia com a trajetória no exterior. A moeda norte-americana recuou 0,41% frente ao real, vendido a R$3,22. Na semana, o dólar perdeu 2,48%. O Ibovespa subiu 0,28% a 84.524 pontos. Na semana, o índice avançou 4,48%. O número de passageiros transportados em voos dentro do Brasil cresceu 2,2% em 2017, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O resultado positivo vem após queda de 7,8% registrada em 2016, a primeira depois de 10 anos de crescimento ininterrupto. 6h43 em Manaus. O professor de Direito Público Carlos Ari Sanfeld, da FFGV Direito São Paulo, afirmou nesta sexta-feira e
Caso o governo revogue a intervenção federal no estado do Rio para permitir a votação da reforma da Previdência, ele estará sujeito a uma série de questionamentos do Supremo Tribunal Federal. A própria votação da reforma da Previdência pode ser colocada em dúvida. Se a Constituição diz que não pode votar durante a intervenção e o governo revoga a intervenção para fazer isso, alguém pode ir ao Supremo questionar a validade da votação, disse Sandfeld. Vão dizer que se está fazendo uma maquiagem para burlar a proibição. Se a reforma for aprovada com este drible, os interessados vão querer impugnar a votação. 6h43 em Manaus. O Ministério Público Federal pediu à Justiça liminar de urgência para que o município do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente não permitam a utilização da ciclovia Tim Maia após o desabamento de um novo trecho da via no dia 15 de fevereiro, depois de forte temporal que atingiu a cidade. Essa é a segunda vez que um trecho dessa ciclovia desaba. No dia 21 de abril de 2016, 2 pessoas morreram na via que liga os bairros Leblon e São Conrado. A ciclovia havia sido inaugurada pela Prefeitura do Rio apenas 3 meses antes. A procuradora Solange Maria Braga Dias, autora do pedido, destaca que no horário em que a ciclovia desabou, de manhã, a ciclovia é muito utilizada e só por sorte ou por Deus não houve feridos ou novas fatalidades pelo serviço de alerta do município. Não funcionou para fazer o fechamento prévio da ciclovia, não funcionou como devia, sendo que o trecho só foi interditado 1 hora após o desabamento. Para evitar acusações de perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ter o registro de candidatura negado em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar ao longo desse semestre casos relativos à lei da ficha limpa que estão pendentes na Corte. Também devem ser julgados processos sobre a Lei Complementar 64, que trata de regras de inelegibilidade. A ideia é demonstrar que o tribunal não vai permitir candidatura de políticos que cometeram crimes ou que afrontaram a moralidade pública. Os primeiros julgamentos estão previstos para a próxima terça-feira. 6h45 em Manaus. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão sobre o decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer disse que a medida é necessária diante da atuação do crime organizado no estado. O presidente anunciou a presença das Forças Armadas nas ruas e comunidades do Rio e disse que os presídios não serão mais escritórios de bandidos. Você sabe que o crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro, é uma metástase. Por isso decretei hoje intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. Como medida extrema, porque assim exigiram as circunstâncias, disse ele. Embora precise ser apreciado pelas duas casas do Congresso Nacional, o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro já está valendo desde que foi encaminhado pelo presidente Michel Temer aos parlamentares. No entanto, conforme determina a Constituição Federal, ele precisa ser referendado pelo Poder Legislativo em votações que devem ocorrer já no início da semana que vem. Como se trata de uma medida excepcional, o texto do decreto tramita em regime de urgência e irá direto para apreciação do plenário da Câmara. Uma sessão extraordinária já está marcada para as 19 horas da próxima segunda-feira, dia 19, para os deputados votem o texto. Após o governo federal decidir intervir na segurança pública no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, informou ter sido procurado pelo secretário de Segurança de Minas Gerais, Sérgio Barbosa Menezes, para que haja uma reunião entre eles, o secretário de São Paulo e Espírito Santo, para discutir o assunto. Segundo o ministro da Justiça, os 3 estados estão preocupados com os efeitos da intervenção e querem discutir como evitar a fuga de criminosos do Rio para os estados vizinhos. De acordo com Torquato Jardim, a reunião acontecerá na próxima quinta-feira. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, STF, negou o prosseguimento na noite desta sexta-feira de 2 pedidos de liminares para barrar a intervenção federal na segurança pública do Rio. 2 advogados, Carlos Alexandre Clonfaz e o Rafael Evandro Facinello, entraram com as ações logo após a assinatura do decreto de intervenção assinado pelo presidente Michel Temer nesta sexta-feira. Com a medida, segundo o decreto, o interventor será o general Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste do Exército, sediado no Rio de Janeiro.
Ele fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção, afirma o trecho do decreto. O Ministério Público do Estado do Rio instaurou ontem inquérito civil para apurar possíveis irregularidades nas recentes viagens internacionais realizadas pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. De acordo com o promotor Salvador Bermegui, da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da capital, será averiguado se as viagens foram custeadas pelo erário municipal e dissociadas do interesse público. E atenção, o horário de verão em vigor desde outubro do ano passado acaba na primeira hora deste domingo. À meia-noite, entre sábado e domingo, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem atrasar o relógio em 1 hora. O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que englobam São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Com isso, o horário no leste do Amazonas e nos estados de Roraima e Rondônia fica 1 hora atrasado em relação a Brasília, enquanto o oeste do Amazonas e Acre ficam 2 horas atrás. O Ministério da Educação prorrogou novamente o prazo para estados e municípios aderirem ao programa Mais Alfabetização, criado para apoiar escolas no processo de alfabetização dos estudantes do primeiro e do segundo anos do ensino fundamental. O novo prazo termina na próxima quinta-feira, dia 22. A adesão deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC. Para as escolas, o prazo de adesão vai até 23 de fevereiro. A expectativa é atender 4,2 milhões de alunos em aproximadamente 200 mil turmas em todo o país. Um tribunal federal norte-americano indiciou 13 cidadãos russos e 3 entidades russas acusados de interferir nas eleições e processos políticos dos Estados Unidos, informou o gabinete do procurador especial dos Estados Unidos, Robert Mueller, nesta sexta-feira. Em um documento do tribunal, o governo dos Estados Unidos disse que entidades russas começaram a interferir nos processos políticos do país, incluindo a eleição presidencial de 2016 em 2014. Alguns dos acusados, passando-se por pessoas dos Estados Unidos, se comunicaram com indivíduos involuntários associados com a campanha de Trump, segundo o indiciamento. E um terremoto de magnitude 7,2 foi registrado no estado de Oaxaca, no sudoeste do México, nesta sexta-feira, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Inicialmente, ele foi classificado com 7,5 pontos, mas depois teve sua magnitude revisada. O epicentro foi localizado a 2 quilômetros ao sudeste de Pinotepa, em Oaxaca, a uma profundidade de 43 quilômetros. Não há registro de mortos ou feridos em decorrência do terremoto. Um helicóptero que sobrevoava a área atingida pelo tremor caiu e 3 pessoas morreram. 6 horas e 50 minutos em Manaus, são as manchetes dos principais jornais brasileiros neste sábado, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Intervenção federal terá tanques nas ruas e varreduras em presídios do Rio de Janeiro. Destaque do dia. Crime no Rio é como metástase, diz Temer em pronunciamento. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Lula adia caravana pelo Sul para ajustar ao calendário estudantil. O estado de São Paulo. Delatores falam a Moro em ação sobre o sítio de Atibaia. O que diz o Correio Brasiliense. Horário de verão termina domingo em 10 estados e no Distrito Federal. Valor econômico. Em intervenção, Previdência não pode nem tramitar, diz ministro do STF. Vamos agora até BH com destaque do jornal O Estado de Minas. Francesa que viajou por Minas Gerais é diagnosticada com febre amarela. No Recife, destaque do centenário Jornal do Comércio. O número de mortes por febre amarela no Brasil sobe para 154. Vamos até Fortaleza com destaque do Diário do Nordeste. TJCE abre concurso para 50 vagas para juiz estadual. 0 hora de Porto Alegre. Forte terremoto atinge a cidade do México. Brasil Econômico. Preço da gasolina registra a primeira queda depois de 14 semanas. Vamos agora às edições locais que chegam até a nossa redação, começando pelo Jornal do Comércio, que estampa. Varejistas buscam maior protagonismo. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Estacionamento rotativo, Zona Azul é adiado e valor será reduzido. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, Geraldo Campelo, Thaís Gama, Itamar Jardina e Larissa Balheiro. A técnica foi de Marcos Salles e Hernani Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6 horas e 30 minutos.